Sejam bem-vindos a mais um Fala Montes. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. É o mês das mulheres, então a gente está trazendo mulheres aqui de sucesso. Estou aqui com Natasha Okada, especialista em brand pessoal e posicionamento estratégico nas mídias digitais. A Natasha estava me contando aqui que ela abriu o caminho, capinou o mato aqui do digital, está nas redes há muito tempo, desde 2011. E 13. 13. Isso. E é com todo prazer. Obrigado pelo convite. Vamos trazer aqui conhecimento para as pessoas para falar de desenvolvimento pessoal, profissional, posicionamento. Eu acho que hoje não tem como a gente não estar posicionado, né? Bem-vindo, querida. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigado. E aí, Natasha, você abriu o caminho aí, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre até como você fez uma antecipação aí do mercado, né? Desde quando? Desde 2000? 2013 eu entrei no Instagram e eu brinco que era mato, né? A gente abriu um caminho, porque ainda naquele contexto não era algo que a gente via como uma possibilidade de negócio, uma possibilidade de atrair clientes ou de monetização. Fotinha, né? Vamos pôr Era fotinha. foto, não tinha nem vídeo, né? Era fotos mais inspiracionais. Então não tinha isso de lifestyle, postar o que você tá fazendo, não existia isso. Que legal. Gente, a Natasha, ela tem uma história legal de vida. Eu também me conectei bastante porque você fez direito, isso? Isso. Formou em direito, teve uma fase de vida que você fez 2 faculdades. Isso. Administração também. Legal. E aí você jogou tudo pro alto e entrou de cabeça no digital, e isso sem saber que dava certo. De onde veio essa coragem? Eu penso que quando a gente olha mais para os nossos talentos, a gente olha para os nossos dons, e todos nós temos talentos que nos foram dados pelo Criador. Nós não somos iguais, e essas diferenças, né, essas aptidões que nós temos naturais, elas nos direcionam para aquilo que eu acredito que a gente veio fazer na Terra. Legal. Então, quando eu olhei mais para isso, eu entendi que eu faria muito mais diferença na vida das pessoas estando no ambiente digital, para além ali das pessoas que eu conhecia e que conviviam comigo na minha cidade. Então, eu acredito que a coragem veio de olhar para isso e, obviamente, de fazer uma transição também. Eu fiquei mais ou menos 1 ano pensando se eu largava o escritório ou não. E aí eu fui fazendo uma reserva de emergência, fui fazendo um pé de meia, porque eu acho que, às vezes, as pessoas querem fazer uma transição e fazem de forma muito brusca. E não é isso que eu sugiro. Então, você, no momento em que você começa a ter essa insatisfação e a sentir que o seu potencial não está sendo totalmente explorado, eu penso que a coragem, ela emerge, ela vem à tona, mas ainda assim é preciso correr esses riscos de forma calculada. Então, colocar mesmo no papel. Cara, eu quero tomar essa decisão. Quais são os pontos positivos? É muito simples o que eu vou falar, mas se você está nos ouvindo, quer tomar uma decisão, quais são os pontos positivos? Tudo aquilo de bom que pode acontecer a partir dessa decisão. E no outro lado, tudo de negativo, de pior pode acontecer. E qual o pior cenário? Desenhou o pior cenário. Se tudo der errado, o pior cenário é isso? Ah, não, isso aqui eu consigo lidar. E vai. Que legal. Isso. Você me fez lembrar muito da minha jornada aí, né? E quando você fala em impactar o outro, essa palavra é tão forte para quem entende, né? A possibilidade que a gente tem de fazer diferença na vida do outro. Então, assim, você pode pensar, eu vim da cirurgia, né? Eu sou cirurgião. E quando eu decidi sair da cirurgia foi porque eu falei assim, gente, eu não tô aqui no meu propósito. Mesmo você tá cuidando de uma vida ali, gente, você tá operando, você tá salvando, você tá... Só que a maioria das pessoas olha e fala assim, gente, mas você já é cirurgião, você lida com a vida, você tá curando as pessoas, mas o que você quer? Eu quero impactar mais gente, eu quero evitar aquela coisa ruim, eu quero evitar a doença, e talvez o meu dom seja mais no antes do que ali no durante, né, ou após a doença, assim. Então, tudo que você falou, isso aí me lembrou muito, né, a coragem que a gente tem que ter, e ninguém entende, né, quando a gente decide isso, a gente fala com as pessoas... E às vezes eu penso que esse processo de tomar decisões, é importante você se aconselhar com as pessoas certas. Sim. E aí, quem são as pessoas certas? Quem já está trilhando aquele caminho que você quer. Então, às vezes, a pessoa vai se aconselhar com a mãe, com o pai, que a pessoa não vai entender. E sem querer, ela vai te desestimular e ela vai enfatizar tanto tudo que pode acontecer de ruim, que você fala, nossa, eu acho que eu tô doido mesmo, acho que eu não vou tentar.
Então, acho que esse processo, ele precisa ser, eu vou buscar conselhos para que eu possa filtrar as possibilidades, mas essa decisão é minha, porque, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu fui fechar o escritório de advocacia, eu lembro que eu estava já num processo eu estava triste de ter que ir para o escritório. Eu já estava naquele sofrimento. E aí eu acordava e falava, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou me submetendo a isso? E era aquele sentimento de, nossa, mas eu fiquei 10 anos da minha vida focando nesse sonho, que era o sonho de trabalhar na área jurídica, e como que eu vou jogar tudo isso pro alto? Quantas pessoas gostariam? Eu ouvi isso, nossa, mas você está sendo egoísta, quantas pessoas gostariam de estar vivendo isso que você está vivendo? E aí eu liguei para uma amiga em São Paulo, eu não morava em São Paulo ainda, e eu liguei para ela e ela trabalhava nessa área, ela trabalhava com grandes marcas, e eu falei, Dani, eu preciso de alguém para me falar que eu não tô doida, porque eu quero largar tudo, eu não tô mais me sentindo realizada, eu não tô mais me sentindo desafiada. E ela falou, eu acho que faz sentido você largar o escritório agora. Você fica 1 ano focando no digital, focando no seu trabalho com a internet. E depois de 1 ano, você não tem filho, então assim, você não vai ter grandes questões nesse sentido. E depois de 1 ano, você não deu certo, você volta. E aí eu falei, mas como é que eu vou falar isso para minha família? E ela me orientou e foi muito sábia. Ela falou, você vai comunicar e você vai pedir. Se eles te amam, então que eles te apoiem, independente da opinião. E aí eu lembro que eu cheguei para minha mãe, comuniquei. Falei, mãe, eu tomei uma decisão e eu vou largar a minha carreira jurídica para trabalhar com a internet. E aí a primeira reação dela foi, isso é alguma macumba que alguém fez. Calma que vai passar, né? E eu falei, mãe, eu respeito muito a sua opinião, eu admiro muito a senhora, mas eu queria que a senhora respeitasse a minha decisão, porque a decisão já está tomada. Cheguei para o meu marido, comuniquei para ele, na época a gente não era casado ainda, a gente só namorava, e quando eu comuniquei, ele é médico, carreira super tradicional, primeira coisa que ele falou, você não está bem, calma, não é assim, você deve estar numa fase mais cansada. E aí todo mundo que ele conhecia, que tinha estudado comigo no direito, que tinha passado em algum concurso muito bom, ele falava, você ficou sabendo? Ele me ligava, o fulano de tal passou num concurso para juiz, o outro passou para promotor, né? E aí? Aí um dia eu pedi para ele, eu falei, amor, eu queria que você não me ligasse mais para falar sobre isso. Eu tô entendendo o que você tá tentando fazer e não é legal. E aí eu fechei o escritório, eu tinha aberto o meu próprio escritório, eu fechei, entreguei. E eu falo que a vida, ela vai te desafiar. Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, você vai ser colocado à prova. Sim. E aí, 1 mês depois, eu não conseguia monetizar, eu não conseguia fechar as marcas pararam de entrar em contato, eu entrava em contato com as marcas, eu não conseguia fechar as parcerias. E aí, o sangue esfriou, eu falei, gente, o que aconteceu? Por que deixaram eu fazer isso? Meu pensamento foi, por que ninguém me sacudiu e falou, você não tá bem, você tá louca? Só que, se você tem esse pensamento de persistir, porque às vezes a gente acha que vai fazer uma transição, tomar uma decisão difícil e automaticamente o mundo vai parar para te servir para te ajudar. E não é assim. Você tem que ter essa fé, eu acho que é essa palavra. É fé na vida, fé em você, fé no seu trabalho, fé em correr atrás. E, de repente, uma marca entrou em contato, uma marca muito grande na época, e ela entrou em contato comigo, querendo fechar uma parceria, uma agência de São Paulo, e eu não falei o valor que eu ia cobrar. Eu pedi para eles me fazerem a proposta. E era 4 vezes o valor que eu cobrava. Legal. E ali, eu ainda fingi costume ali no telefone. Falei, não, eu vou fazer para você, Thaís, que era essa minha amiga que era da agência, vamos fechar assim nesse valor. Aí eu desliguei, eu gritei no carro, eu chorava, porque ali eu tomei como um sinal divino de que eu tinha dado um passo em direção a algo que ia ser muito maior. E aí comuniquei para minha família. O meu marido, quando soube qual o valor ali do contrato, falou, nossa, mas isso é mais do que eu como médico ganho. Então, aí todo mundo se acalmou. Eu tive mais essa segurança. Mas acho que é importante isso. Às vezes a gente quer que as pessoas nos apoiem. Não vai. Ninguém tem a obrigação de apoiar os nossos sonhos. A gente tem que ter eu acho que calar às vezes as vozes do mundo, se conectar com o nosso Criador, perguntar para ele, porque ele sabe, ele já viu lá na frente.
Natasha, você vai falando, eu vou me vendo, né, nas coisas. Porque você é uma pessoa com mais experiência e andou mais do que eu. Mas eu passei por tudo isso também, bem semelhante, né? Eu também abri mão de uma coisa, também minha mãe e meu pai quiseram me internar, né? Vai, porque tá ficando maluco. Mas o que eu quero que você contribua para as pessoas é o seguinte. Quando a gente sai, abre mão de uma coisa para chegar até o outro, a gente sabe que esse caminho aqui ele é muito desconfortável, muito, muito. Talvez as pessoas não entendam o quanto é trabalhoso estar aqui, né? As pessoas acham que a gente é blogueiro, né? Que não sei o quê, que a vida é linda, você ganha, fica milionário. E não é assim, né? É muito difícil. E a vida ela vai te testando o tempo todo. Às vezes dá certo, às vezes dá muito errado, às vezes você erra. E existe a estratégia, existe a persistência, a fé, existe tudo. Mas como que uma pessoa ela se levanta ali? Como é que ela aguenta esses desconfortos? O que você fez por tanta coisa que você passou assim? O que você aprendeu? Hoje você trabalha com isso, né? Hoje você fortalece as pessoas aí na questão desse caminho. O que você mais aprendeu nesses altos e baixos, vamos dizer, do caminho? O que eu mais aprendi? Eu acredito que toda vez que a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que buscar o porquê a gente quer aquilo. Então, às vezes é alguma coisa na sua história que você enfrentou um desafio, você enfrentou uma situação difícil, você conseguiu superar, e quando você vê outras pessoas enfrentando aquele mesmo problema, você não consegue não fazer nada. Eu penso que a pessoa que ela decide empreender, e aí vamos falar de empreender no digital, que foi o nosso caso, né? A gente decidiu talvez sair desse caminho tradicional e empreender no digital. Quando a gente decide tomar esse passo, buscando um caminho de eu vou ajudar as pessoas a não passarem por algo que eu ou alguém que eu amo passou, e eu vou ajudar elas a resolver isso, eu penso que esse motivo se torna essa força que você vai precisar ter, porque em algum momento vai dar errado. Em algum momento as coisas não vão sair como você planejou. Então eu acredito que é esse porquê. É meio clichê, mas se a pessoa não tem esse motivo muito forte, é muito difícil que ela continue. É que é clichê para quem nunca viveu isso, né? Mas para quem viveu sabe que não é, né? Não é clichê porque realmente é o que passa ali, né? Aquele sentimento, e a sensação é ruim, né? Assim, você vai com medo, você continua com medo, o medo ele não deixa a gente, né? E até acho que até depois que você consegue, talvez o medo ainda exista, porque a internet oscila muito, né? Muda muito rápido, né? Se a gente não estiver ali prestando atenção, na hora que você vê, você está insistindo numa coisa que já não está funcionando mais. Total. Agora, a disciplina, até onde ela entrou? Por exemplo, nesse um ano que você se preparou, como que você cuidou de você para se posicionar? O que você investiu? Leitura, esporte? O que foi sua rotina? Eu acredito que disciplina é importante para tudo. E a gente pegando aqui, por exemplo, o gancho de essa disciplina para se cuidar da parte física, então fazer atividade física, cuidar da alimentação, cuidar da parte espiritual, tudo isso, às vezes eu acho que as pessoas subestimam essas práticas que precisam ser diárias, e elas pensam, não, eu preciso ficar 13, 14 horas só trabalhando e lendo livro, eu estou dormindo 4 horas só, porque eu preciso fazer dar certo e eu tenho que ter essa obsessão pelo sucesso, porque é isso que é pregado. Mas eu acredito que o sucesso ele é um conjunto de pequenas ações diárias, e é por isso que às vezes é tão desestimulante, porque a gente quer, o ser humano é imediatista, a gente quer isso tudo muito rápido, mas são pequenas ações diárias. E quando você está cuidando de você, você também está dizendo para você mesmo que você é importante. Você também está fortalecendo a sua autoestima. Sem a autoestima, a gente não consegue muitas vezes dar as caras ali no digital. É o autocuidado, né? Ele vai impactar em tudo na sua vida, né? Então, assim, quando você está bem, por exemplo, a gente trabalha hoje com uma área onde a gente precisa ser muito criativo, né? A gente precisa estar criativo. E é engraçado que quem vive do digital sabe que é o seguinte, 2 noites mal dormidas, você já faz um vídeo que ele não tem engajamento. Não tem energia, não tem aquela conexão, verdade. E você, às vezes, pega um dia que você está bem, você está descansando, você está no lugar, você faz... Parece que, apesar da distância da conexão,
a pessoa sente a energia, né? Sim. Parece que você passa energia e você fala assim, nossa, um vídeo que às vezes eu não dei nada pra ele, eu fiz ali por fazer, mas eu tava tão bem comigo, eu Sim. tava tão feliz. Natasha, hoje, como que é o seu trabalho diretamente assim? Por exemplo, uma pessoa te procura para quê? Qualquer profissional pode procurar, precisa ser da área de tal área, ou ele pode te procurar para posicionamento? Como que funciona? Perfeito. Qualquer profissional pode me procurar, a gente consegue ajudar todos os tipos de profissionais. Hoje o meu trabalho é como mentora de negócios digitais, focado em posicionamento premium para atrair clientes de alto ticket. Então, muitas vezes, eu vou pegar o exemplo aqui de um prestador de serviço, que pode ser um médico, como você. A pessoa ela já está com uma agenda cheia, então ela já tem ali uma carteira de pacientes, mas ela quer mais qualidade de vida, ela quer mais tempo para ficar com a família, com os filhos, né? Eventualmente é uma mulher que quer engravidar, por exemplo, ou ela já tem filhos, ela quer ter mais tempo com essas pessoas, qualidade. E ela busca, por exemplo, ter um produto digital, que pode ser uma mentoria, pode ser um curso, pode ser uma consultoria. Então, todo mundo tem algum conhecimento que pode ensinar para outras pessoas e tem pessoas dispostas a pagar para você só não tem o produto digital ainda. Eu estava assistindo alguns vídeos seus, né? E um me chamou a atenção muito que você fala que na época que você fez essa transição, que se um profissional precisasse recorrer à internet ou à TV para ser conhecido, isso é porque ele não tinha garantia, né? Não Sim. tinha segurança. Eu Sim. achei isso massa, porque hoje acabou, né? O médico no passado era aquela parede cheia de diploma. Hoje ninguém pergunta nem quem é Não. você, onde você formou, o que você faz, ninguém quer saber. E a minha transição, o que acontece? A gente está caminhando por um cenário onde as pessoas se conectam com as pessoas, né? Elas não estão muito mais preocupadas com formação, com experiência. Não, elas querem, tô te vendo, gostei do jeito que você fala, gostei do jeito que você se posiciona, eu vou te procurar. Então, quando eu fiz essa transição, eu só falava de saúde. E eu abri lá o meu linkzinho lá de contato, coloquei o celular da minha esposa na época. E a gente pôs lá à noite, assim, 10, 11 horas da noite, eu não divulguei nada, falei nada, coloquei um link. Aí meia-noite a gente deitado, olá, gostaria de marcar uma consulta. 2 horas da manhã, olá, gostaria de marcar uma consulta. E hoje isso é essencial, né? Hoje as pessoas não querem mais saber, assim, quem você é, a sua formação. É claro que isso importa, mas o seu jeito, né? Porque eu acho que a gente tem capacidade de impactar a pessoa pelo nosso jeito. Né? E você ajuda a pessoa a entender isso. Perfeito. Eu ajudo a pessoa primeiro a entender qual o diferencial competitivo dela. Ótimo. Aquilo que ela faz que é único e aquilo que ela faz que é difícil de ser copiado. Legal. Porque hoje, no ambiente digital, todo mundo tem acesso às estratégias uns dos outros, né, dos seus concorrentes. Então, a gente percebe que é muito fácil ser copiado. Então, o primeiro caminho é: você se conhece, você sabe quais são os seus diferenciais competitivos, você sabe qual que é a sua proposta única de valor, o que você faz que só você faz. E aí entra esse outro pilar que é ter coragem de ser você na rede social. Legal. E às vezes é difícil, porque eu atendo muitas pessoas, principalmente mulheres, e o maior medo delas é o medo do julgamento. É o medo de desagradar. E às vezes é um medo de desagradar os seus pares, os seus próprios colegas. Então, nossa, mas se eu falar com uma linguagem um pouco mais simples, se eu descer um pouco o tom, o nível da minha linguagem para que eu consiga fazer a minha mensagem chegar a mais pessoas, uma vez que, por exemplo, um advogado que eu era advogada, a gente era estimulada a falar juridiquês. Certo. Isso é até estimulado nas audiências. Você é visto com mais autoridade ali entre os seus pares, os seus colegas. Mas ter essa coragem de, às vezes, descer o tom da sua linguagem para que mais pessoas consigam receber a sua mensagem, consigam aprender com você, muitas vezes vai fazer você parecer que você não é tão inteligente ou que você não tem tanto conhecimento como, às vezes, você tem. E aí essa coragem de descer o tom da linguagem, essa coragem de falar o que você acredita, falar dos seus valores. Então, às vezes, você tem uma opinião que ela é impopular, mas essa opinião, defender o seu ponto, ter essa coragem é que vai fazer quem se conecta com esse jeito, com esse ponto de vista, com esse jeito de ver o mundo, se atrair como um imã e, ao mesmo tempo, você vai repelir quem não tem esse pensamento que é parecido com o seu e que essa pessoa muitas vezes já não ia comprar o que você tem para vender, ela já não ia se tornar o seu cliente. Não é
Não é quente ou nem frio, né? Assim, Não é ou é quente. quente ou é frio. Quer dizer, o morno hoje já não fica, né? O versículo lá na Bíblia tá, porque você não é nem quente nem frio, você é morno, eu te vomitarei. Ou seja, se a Legal. gente trouxer para o nosso contexto, você precisa gerar emoção, você precisa gerar alguma reação para quem está assistindo. Às vezes a reação é, nossa, o Dr. Montesi tem coragem de falar o que eu penso, mas eu não tenho coragem de falar. Então ele me representa, ele é o líder dessa comunidade que eu me sinto pertencente. Outras vezes nossa, eu não concordo com ele. Eu não concordo, mas ele banca a opinião dele. Então eu admiro, eu posso não Legal. concordar, mas eu respeito mais você. E aí você não é mais um na multidão. O nome da pessoa começa a ser soprado. Legal. E falando de construção de audiência, que é algo que os meus clientes também, às vezes, trazem essa dor, Natasha, não consigo crescer a audiência, não consigo fazer, eu produzo conteúdo, mas não vejo as pessoas chegarem, começarem a me seguir. E quem está crescendo a audiência hoje, né, no Instagram especificamente, falando de 2024, é quem está tendo coragem de falar o que pensa. Doa quem doer, vai ser popular ou não vai ser impopular, gostem ou não, é isso o que eu penso, então é isso que eu vou defender. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem e tem que entender um pouco o quanto a informação hoje é necessária, né? Assim, hoje, quando você vai fazer um conteúdo, você precisa ser rápido, você precisa gerar desejo, você precisa ter uma imagem, você precisa ter um boom de informação ao mesmo tempo. E, às vezes, eu falo isso com as pessoas me procuram e falam, Bruno, mas o que você faz? Eu falo assim, é só você parar para pensar como que você é o consumidor. Você fica assim, ó, né? Hoje, é muito mais fácil você passar alguma coisa do que você ficar entretido ali. Então você tem que se colocar naquele ponto de entender como que eu prendo a atenção de uma pessoa ali. Então, assim, tem que ser rápido. Esses dias mesmo um amigo médico falou, Bruno, mas como é que eu faço? Eu falei assim, cara, os 6 primeiros segundos você fica pausando, você não fala. Então, assim, a pessoa já pula. Você tem que ser rápido, você tem que colocar alguma coisa. Porque quanto mais você retém a pessoa ali, mais você vai, né? E a questão da comunicação é muito legal, porque uma das coisas que eu fiz e eu tenho muita facilidade em fazer foi baixar o nível, né? Não de nível ruim, mas de falar popular. A minha comunicação é super, assim, do povão, vamos falar, vamos conversar. Então, assim, até o que a gente está conversando aqui, a gente poderia estar falando de métricas, não sei o quê. Não, a gente vai falar do básico. E como as pessoas estão carentes, né, de informação fáceis, assim, né? Sim. Eu penso que se a gente tira o nosso ego, e eu acho que você faz isso muito bem, né? Eu fui assistir os seus vídeos e, cara, a minha avó assistindo os seus vídeos, ela vai entender, Elas sabe? adoram. Então, tira o ego da frente e pensa, como que eu posso explicar essa informação? Como que eu posso deixar muito simples isso aqui que é complexo? Que legal. E eu vou correr o risco de soar superficial, raso. Pode ser que os meus colegas lá da faculdade, da pós, vão achar que eu não sou tão inteligente, mas eu tô olhando mais pro outro, eu tô focando em como que eu posso melhorar a vida dos outros através do meu conhecimento, é sempre sobre o outro, sempre sobre o outro. Agora, como que a gente lida com essa bifurcação? Porque, por exemplo, se você simplifica muito seu nível, você vai trazer um público pouco qualificado. E essa dicotomia, o público qualificado ou não qualificado, o que é importante? Por exemplo, assim, você posiciona com a questão de marca, de branding, de valor. Você está procurando um público, por mais que seja menor, ele é mais qualificado. E o público que traz volume, o que é? Muito boa a sua pergunta, muito boa a sua pergunta. Ela é diferente, são 2 posicionamentos e são 2 estratégias diferentes. Então, vamos pensar o seguinte, se você eu vou pegar nesse contexto de produtos digitais. Então, quem vende curso, quem vende mentoria, ou serviços, tá? Se você tem um serviço que você quer vender para mais volume de pessoas, você tem que ter mais gente. E aí a estratégia realmente é essa de descer um pouco o tom, falar de um jeito um pouco mais simples, mais raso, porque hoje os conteúdos que são mais compartilhados na internet são conteúdos mais simples. Né? Às vezes a pessoa ela quer dar uma palestra em um post, e aí não funciona. Mas quando a gente fala de posicionamento de alto ticket, eu preciso vender para menos pessoas que vão me pagar um valor mais alto. Eu tenho que mostrar mais profundidade. Então, aí,
Eu posso me dar ao luxo, inclusive, de fazer menos conteúdo, mas esse conteúdo, quando eu aparecer, seja nos stories, se eu aparecer numa live, se eu aparecer no feed, eu tenho que aprofundar. Porque as pessoas precisam ver que eu domino realmente aquela área. E eu vou entrar num ponto aqui que às vezes as pessoas não gostam de assumir. Mas, no fundo, a gente quer atrair um cliente que tem dinheiro. Sim. É ou não sempre, é? Porque às vezes a gente está ali gastando a nossa energia em produzir conteúdo e você atrai um monte de pessoas que até perguntam o que você faz, como funciona, mas a pessoa não tem dinheiro para te pagar. Então, tem uma coisa que eu falo, ela é um pouco polêmica, mas é como eu enxergo. O cliente que tem dinheiro, ele não tem tempo, porque ele está preocupado e focado em fazer dinheiro. Sim. Então, ele sabe que ele precisa produzir dinheiro para poder comprar ou contratar uma mentoria de alto valor, por exemplo. Então, não é o cliente que fica rolando o feed, que fica buscando dica gratuita. Logo, esse cliente, ele precisa ver você, em você, uma pessoa que vai resolver um problema específico dele. Então, a provocação que eu faço aqui é: você consegue descrever o problema desse cliente que tira o sono dele à noite melhor do que ele mesmo? E você tem uma proposta única de valor, onde você consegue contar, explicar a solução que resolve o problema dele de forma clara, de forma lógica, de forma única? Porque é isso que vai fazer esse cliente que está disposto a pagar mais fechar com você. Você vai conectar ali, né? Você vai conseguir trazer... Hoje a internet é muita atenção, né? Sim. Você tem que reter a atenção Sim. da pessoa. E aí você tem diversos públicos. Mas uma pessoa que está começando, vamos falar, porque assim, hoje a internet, a gente já foi muito criticado, e olha que eu sou da nova geração, tá? Eu não sou das antigas, não. Hoje, a gente já Tem foi... quanto tempo? Só para eu saber. 5 anos de muita entrega. 5 anos. 5 anos. Os Muito últimos... bom. Cara, você cresceu muito, Cresceu né? muito. Muito bom. E assim, muito de conexão, da Sim. pessoa ver e falar. Assim, os últimos 3 anos muito intenso e os últimos 5 presente, assim, mas todo dia lá, stories, reels, na post. E nos primeiros 2 anos, você sentia muito essa resistência por parte de colegas? Senti. Porque a Não, gente tá eu falando não de tenho antes mais da amigo pandemia, médico. depois da pandemia. Não Né? tenho mais amigo médico. Nenhum. Olha que nenhum. interessante. E os que eu tenho, a gente conversa por educação, por respeito, mas amizade de chegar. Por exemplo, assim, a gente teve um momento da nossa vida, eu e a minha esposa, que a gente ficou sozinho, totalmente. Porque a gente saiu de um grupo de amigos que, né, que eram médicos, e aí a gente começou, e aí você vai virar chacotinha, vai rir, vão rir de você e tal. Olha lá, surtou e não sei o quê. A gente vem para um limbo, e hoje a gente se conecta muito bem com outro grupo que não é médico. Sim. Entendeu? Que a São gente acabou fazendo que isso. empreendem no Que digital, a gente que acabou produzem fazendo conteúdo. amizade, ou pessoas que não trabalham na área da medicina. Mas para os médicos, nossa senhora, sim, incomodei absurdamente. Mas o que me fez conseguir caminhar por isso aí de uma forma leve? Eu acho que foi a falta de cobrança. Eu não me cobrei, entendeu? Então foi uma coisa muito leve. Eu tive que fazer uma decisão na minha vida. Foi quando eu precisei sair da cirurgia e realmente mergulhar no meu consultório, mudar de especialidade. Essa foi o momento que eu falei, agora eu preciso decidir, eu preciso de coragem, eu preciso definir. Aí depois o digital já foi meio junto, né? Mas eu sou apaixonado pelo digital. Eu adoro, porque eu sei o valor, eu sei a escala, eu sei o quanto ele é valioso hoje em dia, né? E você acha que imagem converte até que ponto? Como é que você acha que a pessoa deve se portar assim na internet? O que você acha? Eu sei que tem o público que você quer atingir, mas até que ponto você acha que a marca, o branding, interfere nisso? A imagem é o elemento do branding maior... como é que eu posso falar? Ele é o mais fácil de você construir. Então, às vezes as pessoas ficam, nossa, mas que absurdo, porque eu fiz uma faculdade 5, 6 anos, aí depois eu fiquei numa residência ou numa pós, mais 4, 5, 6 anos, eu já fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu fiz USP, e como assim que o meu valor como profissional vai ser medido pela minha aparência, pela minha imagem? Eu sendo bem prática, o mundo não é justo. Não é.
A gente, infelizmente, tem que se adequar, mas eu acho que a boa notícia é, cara, que bom que hoje o ambiente é democrático. Porque antes, você tinha que ter um pai que tinha um consultório, que tinha um escritório de advocacia para você se destacar de forma mais rápida, ou você tinha que ser indicado por alguém. Hoje, você consegue, através do digital, fazer um caminho e se tornar autoridade de forma muito mais rápida. Então, se tem que jogar esse jogo de, não, eu vou trabalhar a minha imagem, eu vou aparecer bem, por que não? Eu penso que é preciso que a gente tenha conhecimento, que a gente invista nisso, não à toa. Eu investi, eu fiz boas faculdades públicas, mas em algum momento eu entendi que a gente precisava cuidar dessa parte externa, que é o primeiro impacto, é a primeira impressão. A gente, às vezes, não vai ter outra chance de causar uma boa impressão. Isso então, fez muita diferença na minha vida. Que legal. Sabia? Porque... legal. Eu sempre fui não só a linguagem do povão, como uma figura do povão, né? Eu brinco que por muito tempo eu me comuniquei como um cara comum. E acho que é o pior para comunicar, né? Mas por muito tempo eu fui. E talvez o meu crescimento tenha sido muito pelo cara comum. Mas teve um momento que eu precisei mexer na minha imagem. E isso fez muita diferença, porque isso agregou valor. Então hoje a pessoa olha, ela vê conteúdo, ela vê valor na imagem. E isso fez. E na época eu achei que não fosse importante. A gente acha que é uma bobeira, né? Uma bobagem. Principalmente quem às vezes vem de carreiras tradicionais. A gente julga, a gente fala, essa pessoa precisa, né, focar muito nessa coisa da imagem porque não tem conteúdo. E aí a gente não quer que coloquem a gente nessa prateleira de, vão achar que se eu aparecer muito arrumada, parece que então eu não tenho tanto conteúdo e eu preciso cuidar disso para compensar. Quando na realidade eu acredito que a imagem hoje, ela nem tá mais nesse âmbito de diferencial, tá? Tá todo mundo já sacou que precisa cuidar e precisa ser intencional, estratégico com que roupa eu vou para causar essa impressão. E não é mais de... eu estou atendendo uma cliente na consultoria, e aí esses dias a gente estava falando sobre essa questão do guarda-roupa dela. E aí ela, mas eu tenho que escolher esse look para eu ficar bonita? Eu falei, a gente vai olhar para isso também, mas a intenção não é estar bonita. A intenção é, qual é a imagem que eu quero passar? Então, eu quero estar um pouco mais formal. Às vezes, a pessoa ela tem a personalidade da pessoa é muito feminina. Então, a gente equilibra, dependendo do público que ela quer atrair, a gente consegue equilibrar, por exemplo, na alfaiataria, com linhas mais retas, com corte de cabelo mais aqui, mais médio, não aquele cabelo tão longo. Então, acho que pensando numa estratégia de quem eu quero comunicar, me vestir para onde eu quero chegar, eu já começo a me vestir agora. Então, qual é o meu objetivo? Qual é o meu sonho? Eu já começo a me vestir desde agora para onde eu quero chegar. Que legal. E hoje, conhecimento é a coisa mais fácil de você entregar, né? Então, assim, quando você pega a internet hoje, eu entendo a minha rede social como uma ferramenta de mostrar que eu tenho conhecimento. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou conectando com as pessoas, tudo, eu estou o tempo todo mostrando. Então, assim, hoje, a pessoa pode até te julgar pela forma que você se veste, mas quando ela olha a sua rede social, ela fala assim, mas tem muito conteúdo aqui dentro, né? Então, Exato. assim, a minha rede social é uma rede que ela esbarrou nisso. Por mais que a pessoa queira me criticar por alguma coisa, quando ela entra, ela fala assim, cara, mas tem muito conteúdo aqui, tem muita coisa, tem muita informação, tem muita entrega. Então, ele esbarra, ele para a crítica ali. Ele até começa, mas quando ele entra, ele fala assim, nossa, mas tem coisa aqui. Tem conteúdo. Entendeu? Então, hoje, eu adoro conteúdo. Eu acho até que o conteúdo grátis, né, aquela formação grátis, é ela quem alimenta a roda, né? Perfeito. Então, assim, por exemplo, se você pegar os meus posts, você vê que eu falo tudo, eu divido, faz isso, toma isso, porque eu acho que é isso que as pessoas estão precisando. E se ela tiver que passar em você ou não, não é aquilo que vai definir se você passou a dose ou não, entendeu? Perfeito. Então, hoje, na minha opinião, uma grande estratégia é você mostrar o seu valor ali, dividindo, falando, compartilhando, porque é isso que hoje retém a pessoa. Ela entende, nossa, ele já está me dando uma dica aqui, ele já está me ajudando ali, né? E aí depois você vai para os outros lados, posicionamento e tudo mais. A rede social hoje, para você, é para todo mundo? Toda profissão? É para todo mundo, é para toda profissão. E eu acredito que nos próximos 5 anos, quem não tiver na rede social... vai se arrepender amargamente. E tem tanta Parece gente, uma né? coisa para gerar desespero,
Mas hoje, até para incentivar, eu acho que quem ainda tem alguma resistência, ou a pessoa pode, de repente, ter alguma vergonha, medo do julgamento, eu acho que para incentivar, hoje é muito mais fácil, é muito mais democrático, porque tem muito mais gente fazendo. Então, você tem mais pessoas para você se inspirar. Há alguns anos atrás, as pessoas faziam grupo para falar mal de mim, para jogar meus posts e rir. E eu era chacota, né? Então, quem está começando agora pós-pandemia, porque eu acredito que depois da pandemia teve esse boom. Cara, se você não entrou, tem que entrar. E começa fazendo, às vezes as pessoas não entram porque, isso eu não concordo. Porque olha aqui, desse jeito eu acho muito apelativo. Então faça do seu. Mas olhe mais para quem você admira, para quem você se identifica e se inspire e faça. E esse grupo aí, tá todo mundo fazendo a mesma coisa hoje, né? Eu acredito que sim. É engraçado isso, né? Porque eu falo que como que a gente responde a esse tipo de coisa? Fazendo sucesso. Tendo resultado, performando, né? Eu tive assim, né? Eu tive críticas, e críticas numa boa, né? Eu nem carrego essas críticas comigo, não. Mas eu senti aquele tom de tipo assim, hoje você olha, essas pessoas estão fazendo a mesma coisa, se inspirando em você ainda. Elas olham pra você e falam, eu vou fazer parecido com ele pra ver se dá certo. Não, e algumas depois vinham me pedir ajuda, e eu ajudava. Eu falava, faz isso. Sem problema. Então, eu sou grata que na época não chegava até mim. Eu soube muitos anos depois, porque uma amiga trouxe pra mim, nossa, uma vez eu tava num grupo e as pessoas falavam isso. Porque eu acho que se eu tivesse sabido disso na época, talvez eu tivesse parado. Então talvez essa crítica tivesse tido essa força. É por isso que eu falo que uma das coisas que eu ensino pros meus clientes é você não se deixar paralisar pelas críticas, mas ao mesmo tempo você não ser movido pelos elogios. Porque senão você fica na mão das pessoas. Porque ora as pessoas estão batendo palmas, estão te aplaudindo por alguma coisa que você está fazendo, ora elas já não estão mais gostando porque você falou algo que elas não concordam, elas estão se sentindo decepcionadas. Então tem uma frase que diz, quando você está cumprindo o propósito da sua vida, o elogio e a crítica têm o mesmo valor. Legal. Foca na sua missão. Muito bom. Ótima frase. E eu tenho um pé atrás enorme com elogio. Muito pé atrás, porque eu sei que aquilo é passageiro, eu sei que aquilo vai da pessoa, então assim, o elogio pra mim, aceito numa boa. Aquilo não me sobe a cabeça, pelo contrário, eu sou muito pé no chão, tanto com as críticas quanto com o elogio. Tem que ter essa frieza, né, pra ouvir tanto criticou, ok, faz parte, você tá aqui, eu sempre falo, né, o prego tá lá, vai tomar martelada e tá tudo certo. Elogiar também, o prego tá lá, alguém vai achar bonito e vai falar, mas para mim tem o mesmo peso, e é muito legal, essa frase define isso aí. E talvez uma coisa que as pessoas tenham muita dúvida, como é que você ajuda uma pessoa que é bloqueada? As pessoas são muito bloqueadas, né? Hoje a gente se acostuma, né? Eu até fui gravar um programa e me falaram, Bruno, como é que você consegue manter a calma em frente à câmera? Eu falei, mas todo dia tem câmera na minha vida, né? Você se acostuma. E aquela pessoa que é bloqueada, que você ajuda? O que você faz com ela, assim? Cara, eu tenho isso eu acho que é um dom. Eu consigo chegar perto da pessoa, enquanto eu tô conversando com ela, é como se passasse um raio-x e eu conseguisse sentir um pouco do que ela tá sentindo. E aí eu vou fazendo perguntas mais relacionadas a algo que ela já viveu na infância ou na fase da adolescência. Então eu estudo muito sobre autoconhecimento, sobre comportamento humano, porque eu vejo que às vezes a pessoa, ela é boa no que faz, se desenha a estratégia, se não desbloquear a parte emocional, ela não vai conseguir ter o resultado que ela busca. Então, tem algo que eu gosto de falar, nós seres humanos, nós somos muito parecidos. Nós somos mais previsíveis do que imaginamos. Então, esse medo de, nossa, mas se eu falar isso, se eu falar algo que eu acredito, mas que é mais dividida essa opinião, eu vou sofrer muitas críticas. E aí eu não sei se eu vou conseguir lidar com isso. Ou, tem um outro ponto, esse é muito comum lá na mentoria, das clientes. O meu perfil de cliente são aquelas pessoas que elas eram muito determinadas. Muitas vezes porque sofreram algum trauma na infância, então elas aprenderam a ser muito disciplinadas ali.
E aí, em algum momento, quando a gente é criança, você tá ali na escola, o professor fala, alguém sabe? Ele põe lá na lousa, alguém sabe? E aí você vai todo animado, levanta a mão, ai, eu sei responder. E aí você responde e o professor fala, é isso, muito bem. O que acontece imediatamente? Você dá uma olhada, os coleguinhas estão assim, ó. Ai, se acha, nossa. E aí você começa a perceber que quando você se destaca, as pessoas, algumas dessas pessoas não gostam. Elas se sentem incomodadas. E o ser humano tem uma necessidade por pertencer. Nós queremos pertencer. Então, eu chamo de medo do sucesso. A pessoa começa a crescer, muitas vezes ela dá um jeito de fazer alguma coisa para ela voltar àquela estaca, talvez não estaca zero, mas aquele nível anterior, para que ela possa pertencer àquele ambiente. Porque é um pouco assim mesmo, né? A pessoa, quando o sucesso está chegando, ela trava e quer voltar. Ela trava e quer voltar. Natasha, tudo tá na infância. Todos os nossos bloqueios, nossas crenças, as nossas frustrações, tudo lá na infância. Eu acredito que sim. Você mexe muito nisso aí? Mexe no vespeiro? Eu mexo no vespeiro e às vezes eu encaminho a pessoa para terapia. Eu falo, ó, seu caso é de terapia. Porque se a gente não trata essas questões elas voltam para puxar o nosso pé à noite, né? Falando bem, brincando assim, mas se a gente não descobre o que faz a gente se auto-sabotar, a gente pode ter a estratégia de marketing, de vendas, de negócio, de branding. A gente não vai conseguir chegar naquele objetivo. Então, tudo perpassa no autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não consegue atingir os nossos resultados. Você vê grandes pessoas hoje que são muito relevantes nos seus mercados, elas investiram em autoconhecimento. Não adianta você colocar todo o foco do mundo se você tem 100 toneladas te puxando para trás. E às vezes é medo do sucesso, que é o que eu falo que, mas eu vou me destacar e aí o mercado inteiro vai estar olhando para mim. Muitas vezes algumas pessoas vão estar torcendo para eu fraquejar, para eu cair. Porque quando a gente começa a se destacar, quando a gente tem coragem de seguir o que a gente acredita, a gente acaba incomodando quem ainda não teve essa coragem, essa força, ao invés de inspirar. Todo mundo precisa de um mentor? Se quiser ter resultado, sim. Se não quiser, acho que não. Sim, né? Porque o mentor, ele, na minha opinião, ele te acalma. Né? É o mentor aí que te acalma, porque começa a chegar tanta informação na sua vida de uma vez, que o mentor parece que ele, calma, é por aqui. E o mentor nada mais é do que alguém que já caminhou. Né? Você é uma mentora porque você andou. Né? E hoje você sabe acalmar as pessoas, você sabe entender o ponto fraco, você sabe mostrar para ela. Agora, uma coisa que eu tenho aprendido é que o ambiente faz toda a diferença. Mas não dá pra gente começar lá naquele ambiente. A gente sobe um degrau, a gente muda o ambiente. A gente sobe outro degrau, a gente muda o ambiente. Porque nesse ambiente, as pessoas do primeiro degrau, elas não vão, né? Então tem gente que tá subindo a escada, mas tá com a cabeça lá no primeiro degrau. Então ela tá se frustrando, ela tá se sabotando, ela tá se bloqueando. Por quê? Porque ninguém ali quer o sucesso. Então eu tenho percebido isso, o quanto é importante a gente estar em ambiente onde todo mundo vibra igual, tá todo mundo bem, todo mundo quer abundância, todo mundo quer o bem do outro, né? É engraçado isso, quando as pessoas começam a ter resultado, as pessoas que mais têm resultado, e aí seja na parte profissional, seja na parte física, seja na parte espiritual, geralmente elas são mais generosas. E elas não se sentem ameaçadas, porque elas entenderam que o caminho da autenticidade é um caminho que te leva a ocupar um espaço que é só seu. Então, você vai subir num palco que é seu, que ninguém vai subir nesse palco. Então, se você não subir, vai ser um espaço que vai ficar vazio. E isso faz com que as pessoas queiram se ajudar. Até porque é um caminho solitário, muitas vezes. Então, você está no ambiente certo, com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. E muitas vezes, você bem colocou, né? O mentor, ele te acalma. Às vezes a cliente chega, nossa, por que está acontecendo isso? Meu Deus. E aí eu falo, respira, é assim mesmo. Vai passar. Tá tudo bem. Não, e isso já era esperado que fosse acontecer isso. Não, mas eu não sei se eu vou conseguir. Você vai conseguir. Isso é muito legal. Acho que ter alguém que te encoraja num momento onde você não está acreditando, e eu já tive muitos mentores que fizeram isso por mim, e por isso eu consigo fazer por outras pessoas, que continua, você está no caminho certo. Só insiste mais. Não desiste agora. Vai dar certo. Só aguenta mais um pouco. Não, mas tá difícil. Mas você vai aguentar.
Acho que é isso. É estratégia e persistência, né? É o que vai fazer a gente chegar onde a gente quer. E como é que você mantém a sua sanidade mental no meio de tanto tumulto na internet, tantas mentoradas, tanta rotina? O que você faz de prática saudável aí para você? Hoje eu tenho uma agenda onde eu coloco a parte de autocuidado e do meu devocional com Deus como prioridade no meu dia. E ela fica na minha agenda ali como um compromisso de trabalho. Porque eu sinto que as pessoas, às vezes, elas não têm dificuldade de se comprometer e entregar aquilo que elas prometeram quando é para o outro. Então, alguém me contrata, eu vou entregar o que eu prometi, eu vou me esforçar e eu vou ser obcecada para gerar o resultado.